Olá, pessoal, tudo bom? Sou a professora Letícia, vou estar fazendo a correção do formulário de Física para a segunda série A. Vamos lá? O conteúdo é trocas de calor e propriedades térmicas. A primeira questãozinha, na verdade, era para vocês acessarem um link onde tinha um texto, né? E vocês estariam respondendo a pergunta: qual a diferença entre calor e temperatura? Qual será, hein? Então, a gente discutiu isso bastante, lembrem? O calor ou energia térmica, nada mais é do que a energia em trânsito, ou seja, a energia sendo transferida sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, o calor ele só existe, tá? O calor ele só existe quando eu estiver tendo transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E o que vem a ser a temperatura, então, né? Temperatura nada mais é do que a medida da agitação das partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior é a agitação. Então, quando qualquer partícula, átomos, moléculas, né, começam a receber energia, eles começam a se agitar. Então, quanto maior a agitação, lembra que as moléculas vão crescendo, né, vão ocupando mais espaço, então elas vão tendo uma temperatura maior. Aí, as três escalinhas de temperatura que a gente usa bastante, escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Kelvin a gente tem que lembrar que é muito usada no meio científico, né? Onde ela adota o zero absoluto, o zero Kelvin, né? Quando as partículas estão paradas. E a partir de então começa a subir a sua temperatura, né? A partir delas paradas, a temperatura é zero. Depois que elas começam a se agitar, a temperatura vai aumentando, certo? E aí é infinito, tá? Para cima a temperatura é sempre infinito. A que a gente mais usa aqui no Brasil, escala Celsius, beleza? Então vamos lá. Já indo para as questões, então o que vocês tinham que responder basicamente eram essas duas coisinhas aí, ó. Eu gostei bastante das respostas, tá? Tirando alguém que colocou kkkk, mmm, eu acho que estava testando o formulário. Não sei porquê, mas algo me diz que era bem. Enfim, continuando, vamos para as questões 2 e 3, que vai falar sobre as formas de transferência de calor. Lembra que a gente trabalhou bastante isso em prática experimental? Vocês fizeram até nossa feirinha de ciências, né? Em cima disso. Então, ó, as formas de transferência de calor, a gente não pode esquecer: condução, convecção e irradiação ou radiação. Né? A condução ela ocorre principalmente em sólidos pelo contato dos materiais. Né? Sempre material de maior temperatura com de menor temperatura, certo? E aí eles começam a trocar. Alguns materiais são melhores condutores térmicos do que outros. Exemplo, os metais conduzem mais calor do que a madeira, do que o plástico, por exemplo. Convecção já vai estar acontecendo nos líquidos e gases. Lembra que quando aumenta a temperatura, as partículas elas ficam mais volumosas, então elas ficam menos densas, subindo, né? Tem a capacidade de subir. E as que estão mais frias, então, descem. Então, a quente sobe, a fria desce, formando aquela corrente de convecção que a gente chama. Corre muito em líquidos e gases, certo? E a irradiação não precisa de um meio material. Então, não precisa ter sólido, não precisa ter líquido, não precisa ter gás. Ela pode acontecer no vácuo, através dos raios infravermelhos. Um exemplo é o jeito que o calor do Sol chega até nós, né? Através da luz solar. Então, há um grande espaço aí, vácuo, onde não está quente, né? Então a gente é aquecido a partir dos raios infravermelhos que bate nos materiais e eles começam a se agitar, beleza? Bom, aí a questãozinha 2 era sobre esses três itenzinhos, ó. Então vamos lá, a questão 2 dizia assim: um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem passe a viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então, item 1, aí eu não coloquei ele completo aqui, mas eu vou ler para vocês. As prateleiras de uma geladeira doméstica têm grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por meio de qual processo? Então, que vai permitir o ar frio subir, o ar quente descer e circular o ar dentro da geladeira, no caso, é a convecção, certo? Belezinha? Convecção. O outro item fala assim: o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é por. Então, no vácuo sempre vai ser a irradiação ou radiação. Tá, galera? Irradiação. Bom, e o item 3, ó. Em uma garrafa térmica, é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro. Então, tem duas paredes de vidro e tem um vácuo, ou seja, retirado o ar lá de dentro das garrafas térmicas. Para evitar que o calor saia ou entre por condução, porque por convecção, fica lá dentro da garrafa, né, o líquido e o gás. Então, como não tem gás nem líquido saindo, eles ficam lá dentro. Agora, a parede da garrafa, ela pode, se ela estiver em contato com o meio externo, ela começa a perder calor por condução, tá? Então, por isso que tem uma paredezinha,
né, que tem um vácuo no meio para impedir esse contato, né? Senão iria passar por condução, tá? Ia perder calor por condução. É mais ou menos o que acontece numa garrafa que não é térmica, beleza? Bom, agora as outras questõezinhas vão falar um pouquinho sobre calor específico e capacidade térmica. Então tinha um videozinho, quem assistiu ficou bem fácil, tá? Mas basicamente assim, o calor específico é a quantidade necessária de calor para elevar ou diminuir 1 grau Celsius a uma massa de 1 grama de qualquer material, tá? Então, ele vai receber calor, então vai ser a quantidade de calor que ele vai receber, né, ou perder, para mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius a cada grama da massa daquele material, tá? A capacidade térmica, ela já é um pouquinho diferente, ela vai depender já da massa, tá? E nada mais é do que pegar a quantidade de calor e dividir pela variação da temperatura, tá? Então, a capacidade térmica, eu vou estar mais olhando a quantidade de calor que recebeu, né? E quanto que a temperatura está variando. Então, quando a gente vai para o exercício, ó, fica mais facilzinho de perceber. Então, na questão 4, falava assim, ó, considere 2 corpos, A e B, de mesma massa, mas de substâncias diferentes. Então, se eles têm substâncias diferentes, a gente já tem que pensar que o calor específico deles também é diferente, tá? Então, e eles aqui, no caso, têm a mesma massa. Então, o corpinho, a substância A e a substância B são de elementos diferentes, de composição química diferente. Então, o comportamento deles frente ao calor também é diferente. Aí eu coloquei uma suposição aqui, se o calor específico desse material fosse 4 e o desse B aqui fosse 1,5 calorias. O que isso significa? Supor que eles têm a mesma fonte de calor, eles vão receber a mesma quantidade de calor, né? O material que tem maior calor específico funciona assim, ó. A cada 4 calorias de calor que ele recebe, ele aumenta 1 grau Celsius na sua temperatura, entendeu? O outro material B tem um calor específico menor. O que isso significa? Significa que a cada 1,5 caloria que ele recebe de calor, a temperatura dele já aumenta 1 grau Celsius. Então, quem vai aquecer mais rápido, ter a temperatura maior mais rápido? Com certeza, o B, que tem menor calor específico, tá? Ou seja, ele precisa de pouquinho calor para aumentar a sua temperatura. Esse daqui já não. Ele precisa de muito calor para aumentar a sua temperatura, né? Então, ele vai aquecendo mais lentamente. Esse aqui aquece rapidamente, ou seja, a temperatura dele aumenta muito mais rápido do que esse outro material. Consequentemente, se tiver para perder calor, ele também perde calor mais rápido, tá? Então, quanto menor o calor específico, a variação de temperatura dessa substância é bem maior. Recebeu calor, ela esquenta mais rápido. Perdeu calor, ela esfria mais rápido, beleza? Então, por isso que vai ser a alternativa que estiver respondendo o material que tiver menor calor específico. Isso já responde a questãozinha 5, né? A questãozinha fala assim: em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve ser ao fato de que, mesma coisa, ó, a areia tem um calor específico muito menor do que o da água, tá? Então, ou seja, na hora que está recebendo a luz do sol, o calor do sol durante o dia, né? Durante o dia, a areia eleva a sua temperatura muito mais rápido do que a água do mar. Então, a areia fica muito quente e a água do mar fica bem fria. À noite, esse processo inverte por quê? Uma que eu não tenho mais o sol, então parou de receber calor. Como a areia tem menor calor específico, ao mesmo passo que ela aumentou muito rápido a sua temperatura, quando não tem mais o calor do sol, ela diminui muito rápido a sua temperatura. Então, ela diminuindo a sua temperatura muito rápido, ela fica bem mais fria durante a noite. Em compensação, a água do mar, como tem um calor específico alto, a água do mar recebeu bastante calor durante o dia e ela vai perdendo esse calor devagar, porque o seu calor específico é maior. Então, à noite ela está mais morninha e a areia está bem gelada, tá? Então, a alternativa que seria assim, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água, beleza? Questão 6 aí, para finalizar, tinha que colocar uma continha, né? Para vocês não perder o costume. Então, vamos lá. Na questão 6, eu dei uma formulinha para vocês que fala da capacidade térmica. Então, eu vou ler a questão. Define-se capacidade térmica de um corpo como a razão, ou seja, divisão entre a quantidade de calor que ele recebe e a correspondente variação de temperatura ocorrida. Então, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Lembra que aqui nessa parte da física o T maiúsculo indica temperatura, diferente daquela parte da mecânica que o T minúsculo era a variação de tempo que a gente estudava em velocidade, tá? Então tem que tomar cuidado. Bom, aí a pergunta dele é: se um corpo de capacidade térmica 25, capacidade térmica é 25 caloria por grau Celsius, ou seja, para aumentar 1 grau Celsius a temperatura, você receber 25 calorias. Recebe calor de uma fonte durante 20 minutos com uma taxa constante de 50 calorias por minuto. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é descobrir a quantidade de calor total que esse corpo vai receber. Então, ó,
quantidade de calor, se ele, a cada 1 minuto ele recebe 50 calorias e ele ficou recebendo essa fonte de calor durante 20 minutos, então, consequentemente, daqui para cá aumentou 20, daqui para cá também aumenta 20. 50 vezes 20, eu tenho 1.000 calorias de quantidade de calor, ó, que monte. 1.000 calorias. Aí ficou fácil, só substituir na fórmula, né? No lugar da capacidade térmica, eu vou usar o 25 calorias por grau Celsius. Quantidade de calor eu tenho que agora é 1.000 calorias, dividido pela variação de temperatura, ou posso pôr o x aqui, tá? Multiplico em cruz, 25 vezes ΔT, igual a 1.000. Quem está multiplicando a letra, né, ou o que eu quero saber, eu passo dividindo, tá? Então, 1.000 dividido por 25, 40 graus Celsius. É o tanto que variou a temperatura. Então, esse corpo, após receber esse calor, variou 40 graus Celsius a temperatura, ou seja, aumentou 40 graus Celsius da sua temperatura. Belezinha? Então, até a próxima, galera. Saudade da escola. Beijo grande no coração de vocês.